Bom dia. Pra mim é boa noite porque eu tô gravando à noite, mas bom dia. Vamos começar aqui com o nosso conteúdo, falando um pouquinho aí sobre, fazendo uma introdução aí sobre as mulheres, como elas entraram no esporte. Que o esporte antes era algo predominantemente do universo masculino. Então, nós vamos ver nesse segundo bimestre como que as mulheres entraram aí nesse meio esportivo, passaram a fazer atividades físicas até chegar ao nível de competição. Mas hoje a gente vai fazer é, uma introdução mesmo de como foi, como era visto na sociedade e etc. Então, aí para vocês tem o slide que eu tô lendo aqui, eu vou ler aqui com vocês, né? E aí a gente chega aqui na introdução aqui. O esporte é um grande fenômeno social da atualidade e que vem evoluindo muito nos últimos tempos. Porém, no caso das mulheres, ele também foi e vem sendo um espaço de busca de igualdade. Por quê? Porque antes as mulheres não podiam fazer atividades. Elas eram. A obrigação delas era simplesmente com o lar e pronto. Então, o esporte, é por isso que aqui ele fala essa parte aqui, que ele vem sendo um espaço de busca de igualdade. Vocês vão ver também mais para frente que mesmo nós temos aí, estamos quase em par de igualdade, nós ainda mulheres não estamos em par de igualdade dentro do esporte, em questões de premiação, em questões de visibilidade. Então, continua sendo, continua tendo muito que avançar aí, digamos assim. E aí, busca de igualdade de direitos e ascensão social. Muitas mulheres estão tendo visibilidade, estão tendo uma ascensão social por conta do esporte. Por exemplo, nós temos aí a Ronda Rousey do MMA. Ninguém conhecia a Ronda. Antes, na verdade, ela era do judô, né? Ficou conhecida no judô, foi pro MMA. Antes ela era quem? Então, o esporte para as mulheres, não só para as mulheres, para os homens também, mas principalmente para as mulheres, dá essa ascensão social, assim, subir na sociedade. E aí ele continua o texto. As mulheres vêm transformando o mundo em que vivemos, trazendo mudanças de valores, de visão do mundo, de expectativas na política, na religião, nos negócios e no esporte. Porque antes, como vocês vão ver, as mulheres não poderiam falar nada, não podiam votar, não podiam um monte de coisas. Então, conforme vai passando o tempo, vai evoluindo, as mulheres vão fazendo essa mudança na sociedade, adquirindo direitos. Enfim, eu tô de óculos, mas ainda está difícil de ler. Ok. A mulher moderna quebra severas restrições impostas por antigos paradigmas e cada vez mais ganha espaço em uma sociedade predominantemente calcada de valores masculinos. Espaços estes que vêm sendo consolidado também pela imagem propagada pela mulher no esporte. Então, o esporte, ele ajudou as mulheres a conquistarem o seu espaço na sociedade. É isso que a gente está vendo aqui nessa introdução. Então, todos esses direitos que as mulheres têm hoje em dia, o esporte ajudou e muito. Vocês vão ver isso aí, como foi feito aí, conforme as nossas aulas. Então, o esporte tem muito a ver aí com essa ascensão da mulher. Então, vamos lá. No próximo slide aí, vem falando. No cenário esportivo, a mulher foi considerada como uma usurpadora. Olha só, usurpadora ou profanadora. Olha só, gente. Olha, de um espaço consagrado ao usufruto masculino. E sim, eu coloquei no slide para vocês aí uma imagem que era do jornal.
falando, vou até ler aqui o que está aqui, mas eu coloquei um exemplo, mas se vocês colocarem na internet, vocês vão ver que tem várias imagens no Google com reportagens falando sobre como era absurdo as mulheres jogarem, estarem no esporte, né? Um que eu coloquei para vocês aí tá escrito: pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Pois é. E aí vem escrito: as partidas femininas não figuram nos dispositivos legais. Oportunas declarações. Aí fala o nome do técnico, né? Do Ministério da Educação. Então, gente, isso é Brasil, tá? Então, o Ministério da Educação no Brasil dizia que o pé da mulher não foi feito para chuteiras. Enfim, né? Deixo para vocês pensarem sobre isso. E aí, conforme a gente for vendo aí, vocês vão ver que isso não faz muito tempo, tá, gente? Essa é a parte que começa a ficar Pois é. Quando a gente começa a olhar as datas históricas, a gente vê que não faz muito tempo que são conquistas relativamente recentes. O esporte, tanto como lazer ou com finalidades bélicas, unificou um conjunto de adjetivos que representam o mundo masculino. Aí ele coloca aqui: força, determinação, resistência e busca de limites. Quando a gente fala de esporte, a gente imagina tudo isso, né? Ultrapassar limites, papapá. Só que esses adjetivos, eles não eram vistos como características femininas. Então, isso reforçou ainda que esporte não era lugar de mulher. Crenças tradicionais prescreviam que o cansaço físico e a competição, vindos da prática esportiva, né, eram contrárias à natureza da mulher. Ou seja, quando ele fala contrária à natureza da mulher, ele quer dizer que o físico da mulher não era pronto para isso. E que fazer o exercício físico fazia mal à mulher. Hoje em dia a gente sabe que o corpo humano foi feito para se exercitar. Então, isso aqui é totalmente o oposto do correto. Mas para a gente mudar um pensamento é difícil. Demora muitos anos. Enfim. E aí, o cansaço físico e a competição vindos da prática esportiva era contrário à natureza da mulher, que deveria ficar em casa tomando conta dos filhos. Este pensamento vem desaparecendo com a ascensão feminina. Vem desaparecendo. Ainda não desapareceu, tá, gente? No entanto, notam-se na população mundial e no Brasil resquícios desta ideia. Sim, nós ainda temos essa ideia, infelizmente, mas com o tempo a gente vai minando esse tipo de pensamento. E aí vamos para o próximo slide. Em concordância com essa análise, no âmbito da prática corporal, prevaleciam as restrições. Como assim restrições? Em 1941 a 1975, vigorava a Lei 3.199, que estabelecia as bases da organização dos esportes no Brasil. E olha o que vinha no artigo: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. E aí, o que era incompatível com a sua natureza? O futebol feminino. Então, o futebol feminino era proibido. Então, quando a gente vê que, por exemplo, o futebol masculino tem toda uma visibilidade, tem patrocínio, as pessoas assistem, tem patrocinadores, né, ali, né, tem um investimento
massivo em cima e o feminino não tem. Ah, é porque o feminino joga mal. Não, o feminino não tem o mesmo dinheiro investido para treinamento, para educadores físicos, fisioterapeuta, tudo que o masculino tem, o feminino não tem. Por quê? Porque até pouco tempo atrás o futebol feminino era proibido. Até hoje, quando a mulher vai jogar bola, todo mundo fica, mulher jogar bola, não sei o quê. Então, nós ainda temos isso hoje em dia. Ah, o futebol feminino não vai pra frente, com bastante aspas aqui, tá, gente? Por quê? Não tem o investimento que o masculino tem. Então, é, isso vai mudando aos poucos, né? Mas enfim. Ou seja, há 46 anos atrás ali, o futebol feminino ainda era proibido. Então, digamos que as mulheres só têm aí. Gente, é só pensar que os avós de muitos aí viveram essa época que o futebol era proibido. O meu pai viveu a época que o futebol feminino era proibido. Então, tem pouquíssimo tempo, gente. É pouquíssimo tempo, é menos de 50 anos isso. É pouco tempo mesmo. Enfim, continuando. Em toda a história do esporte, a mulher foi subjugada no que tange à conquista de seus direitos fundamentais de participação. Ou seja, nos jogos, por exemplo, no início dos Jogos Olímpicos, a mulher ela não podia participar. Os Jogos Olímpicos ele não foi feito para a participação feminina. Só para vocês terem ideia, né? Na Grécia Antiga, as mulheres não podiam entrar para assistir os jogos. Então, assim, é por isso que ele fala que, ai, que palavra pesada, subjugada. Gente, era. A mulher não podia nem pisar no local para assistir. Então, sim, não podia, não tinha direito nenhum de assistir nada, de praticar nada. Enfim, a participação feminina, ela cresceu ao mesmo tempo em que se acentuaram os processos de globalização do esporte e a institucionalização dos interesses das mulheres em participar tanto de esportes aquáticos como terrestres. O modelo da mulher frágil parece coisa do passado, principalmente no cenário esportivo. Atualmente, a tendência feminina no esporte é de ultrapassar os limites físicos e emocionais, colocando-se em pé de igualdade com os atletas masculinos. E aí a gente continua aí. O esporte não pode ser visto apenas como uma maneira de movimentar o corpo, ganhar formas esteticamente esteticamente aceitáveis, né? Ou seja, fazer exercício físico só por causa de aparência, né? E melhorar a saúde física. Normalmente, quando a gente pensa em esporte, a gente pensa, é porque esporte é bom para a saúde, é porque eu vou ficar fitness, Porém, a gente tem que ver que o esporte, ele também aí, ele tem valores ali culturais, ele ajudou de forma social para muitos grupos, inclusive que a gente está vendo agora, que são as mulheres. E aí, valores culturais de cada sociedade na qual é praticado, reproduzindo seus sistemas hierárquicos e suas peculiaridades sociais. Ou seja, o esporte ele é muito mais do que só saúde, do que estética, ele é uma questão assim. Resumindo, a ópera. O esporte ele tem que ser visto que de uma forma assim, é o que eu falei, né? Um fenômeno social. E ele é um modelo que ele confronta as expectativas e é isso. Acho que aqui não tem, acho que é isso aqui pra gente hoje. O que vocês têm que pensar aí? Se alguém na casa de vocês aí pratica ou já praticou algum esporte, no caso, a mãe, a avó, a tia, faz essa pergunta aí pra eles, se pratica algum esporte. Sim, não, qual? Se na sua família quantas mulheres
já praticaram algum tipo de esporte. Dentro do seu círculo social, seus amigos, suas amigas, é comum elas praticarem esportes? Parentes, amizades, enfim. E se a sua avó ela já praticou algum esporte e o que ela acha das mulheres praticarem atividade física. São 4 perguntinhas aí que tem aí para vocês responderem. E é isso. O que vocês têm que entender aqui dessa introdução? Que o esporte ele é muito mais do que estética, ele é muito mais do que saúde, ele é muito mais do que alta performance. Ele é uma questão social que ajudou muito na introdução das mulheres aí, na questão de liberdade. E que o futebol era proibido há menos de 50 anos atrás. Então a gente fica aí com esse pensamento aí por hoje. E eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato. Essa foi só uma introdução. Próxima aula a gente vai ver como é que começou essa introdução das mulheres em si. Isso aqui foi uma introdução ao conteúdo, tá bom, pessoal? Valeu!